Boa noite, Pai seja convosco, amém. Meu nome é Trícia Cruz, sou professora da Escola Bíblica, da classe de mulheres. Tenho o 3º ano do curso livre de Teologia do Instituto Teológico Quadrangular. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o livro dos Juízes. O livro apresenta os líderes militares conhecidos como juízes, os quais Deus levantou para livrar Israel da opressão dos inimigos. O governo dos juízes não era hereditário, pois o próprio Deus os escolhia e lhe dava poder. Autor. Apesar de o livro não conter nenhuma declaração explícita de autoria, a tradição a atribui a Samuel. A data. Alguns estudiosos consideram o livro dos Juízes uma série de histórias compiladas por indivíduos anônimos durante o exílio. Em alguns momentos, depois de 586 a.C., para a maioria dos estudiosos cristãos, o livro de Juízes foi escrito nas primeiras décadas do período monárquico, que se iniciou por volta de 1050 a.C. Várias evidências corroboram essa data mais antiga. Primeira, a referência aos jebuseus em Jerusalém indicam uma época anterior à conquista da cidade por Davi. Está em Juízes 1:21 e 2 Samuel 5, do 6 ao 7. Segundo, a menção da presença dos cananeus em Gezé sugere uma data anterior àquela em que o faraó deu a cidade à sua filha como dote, por ocasião do casamento dela com Salomão. Está em Juízes 1:29 e está em 1 Reis 9, que fala sobre o dote. Terceiro, a proeminência de Sidom em relação à cidade de Tiro corresponde a um período anterior ao século XII. Está em Juízes 3:3. O pano de fundo. Essa época da decadência e fraqueza do Império Egípcio, hitita e assírio provocou um vazio no poder. Em Canaã, Israel era uma nação emergente, minúscula, na verdade não passava de uma confederação de tribos. Canaã, uma terra de grande importância situada na interseção de 3 impérios, era habitada por uma mistura extraordinária de povos e religiões. Era considerada a via de ligação do mundo antigo. O livro de Juízes registra a história de Israel desde a morte de Josué até a liderança de Samuel e o início da monarquia por volta de 1050 a.C. Se os mandatos de todos os juízes fossem somados, o livro de Juízes compreenderia um período total de mais de 400 anos, apresentando assim uma dificuldade cronológica. Uma solução para essa questão é considerar que os juízes provavelmente foram libertadores locais, cujos mandatos ocorreram simultaneamente. Em alguns casos excepcionais, como o de Débora, essa liderança foi exercida a nível nacional. Tema desse livro. O livro de Juízes, a fidelidade de Deus à sua aliança e ao seu povo, prevalece apesar da infidelidade de Israel. O amor de Deus para seu povo é revelado em sua disciplina paciente. A falta de paz na terra prometida era resultante da desobediência do povo à aliança. Está em Deuteronômio 12:9 e no capítulo 28, versos 65. As gerações depois de Josué não ensinaram seus filhos sobre a aliança de Deus e sofreram consequências espirituais, políticas, sociais e econômicas desastrosas. A falta de uma liderança justa resultou numa situação caótica e no colapso da justiça na terra. Deus usa pessoas dispostas a servi-lo, não obstante seu contexto de vida. Alguns dos líderes escolhidos por Deus não correspondiam ao perfil esperado. Débora, uma mãe de família. Gideão, um idólatra arrependido. Sangá, um estrangeiro. Jefité, um filho ilegítimo. Líderes como esses desafiaram as expectativas políticas e culturais
e as tradições. Como Deus soberano, o Senhor está no controle da história e opera na vida diária de seu povo. Amém? O propósito do livro de Juízes. O livro de Juízes descreve a história de Israel de um ponto de vista teológico ou espiritual. Registra um dos períodos mais sombrios da história de Israel, descrevendo-o com honestidade, sem nenhuma tentativa aparente de esconder os repetidos fracassos do povo de Deus. Israel começou a se mostrar infiel a Deus quando não tomou posse da terra prometida, conforme Deus havia ordenado. Depois da morte de Josué, uma geração adúltera de israelita deixou de amar e obedecer a Deus e a sua lei, e escolheu as consequências dolorosas de sua desobediência. Deus disciplinou seu povo, permitindo às nações vizinhas escravizar e oprimir Israel. No entanto, o Senhor se mostrou fiel e, junto com as provações, instituiu líderes para libertar seu povo. A história dos 6 juízes principais revela um círculo vicioso. Primeiro, no primeiro estágio, o povo de Deus peca contra ele, rebelando-se, desobedecendo e abandonando o Senhor. Segundo, como consequência, Deus permite a opressão do povo por seus inimigos. Terceiro, mais cedo ou mais tarde, o povo clama ao Senhor pedindo libertação. Quarto, então, Deus levanta um libertador militar ou juiz para resgatar o povo. Quinto, após um período de paz, os israelitas voltam a se rebelar contra o Senhor e, consequentemente, a sofrer opressões dos inimigos. O livro de Juízes mostra que a obediência ao Senhor resulta em bênção, enquanto a desobediência traz castigo. O Senhor é identificado como o juiz soberano do seu povo. Está em Juízes, capítulo 11, versos 27. Destinatário. Uma vez que foi escrito no início do período monárquico, Juízes talvez tenha servido para mostrar a Israel as vantagens de um rei fiel em contraste com a liderança local e temporária de um juiz. Um rei poderia supostamente oferecer uma liderança centralizada e guiar a nação como um todo pelos caminhos da obediência e da justiça. Uma situação preferível à turbulência e imoralidade vivenciada por Israel no passado. No entanto, como a história mostraria, um rei humano não seria capaz de promover a paz e a justiça se o povo não se comprometesse a andar em obediência diante de Deus. O livro de Juízes lembra os cristãos da seriedade do pecado. Como nos tempos dos juízes, os cristãos lutam continuamente com a tentação de serem infiéis a Deus e à sua palavra. O Senhor usa o julgamento ou a disciplina para aproximar seus filhos de si e deseja conformá-los à sua imagem. Por fim, o livro de Juízes revela a necessidade de um rei verdadeiro que trará a paz e o descanso encontrado somente em Cristo, o príncipe da paz e rei dos reis. As características literárias. Juízes registra a história de Israel em episódios curtos e acontecimentos cíclicos. O livro é constituído de uma introdução em Juízes 1:1 e o capítulo 3, verso 6, seguido da história dos juízes, que está em Juízes 3, 7 e do 16, 31, e de exemplos de depravação moral dos habitantes da terra prometida. Juízes 17, 1, do 21 e 25. Apresenta uma variedade de formas literárias, histórias pitorescas, ditados irônicos,
e descrições vividas de acontecimentos brutais. Outras formas literárias podem ser observadas. A canção de Débora, uma poesia hebraica típica do período antigo, está em Juízes 5. A parábola do Jotão sobre as árvores, está em Juízes 9, dos versos 7 ao 15. Os enigmas de Sansão, Juízes 14, do 14 ao 18 e o 15, 16. Amém? Quero agradecer a você que está nos acompanhando, todas as aulas da Escola Bíblica. Você não deixou que a pandemia impedisse você de aprender mais, conhecer mais da palavra de Deus. Então, continue perseverando. O Senhor, Ele vai te honrar. O Senhor, Ele quer que nós aprendamos mais dEle, porque é isso que todos os livros, Ele vem nos ensinando, que em meio a tudo, a todas as dificuldades, a tudo que acontece, o Senhor, Ele é nosso porto seguro, Ele é nosso refúgio, é Ele que nos sustenta. Em meio a essa pandemia, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Muitos se foram, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, e aqueles que foram já ao encontro do Senhor, já estão com Ele, e nós temos que dar graça, agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde, pelo dia, pela noite, pelos nossos familiares, por estarmos em nossa casa, porque até aqui o Senhor não deixou faltar o pão. Então, em tudo temos que dar graça ao Senhor. Então, eu quero agradecer você que nos acompanha, que está sempre conosco, e dizer que Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é tremendo. Do início ao fim, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Tudo está no controle das suas mãos. Amém? Então, que nós venhamos a crescer na sabedoria, no conhecimento de Deus, mais e mais. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Boa noite.